E sumiram 5 milhões de reais em peças da Nike de dentro do almoxarifado do Corinthians. Essa foi a conclusão depois de uma investigação interna pedida pelo presidente Osmar Stabile. O cálculo é de que 9 mil peças da Nike foram surrupiadas do Parque Ecológico do Tietê, onde o Corinthians costuma treinar. 9 mil peças e um prejuízo de 5 milhões de reais desde o início da era Augusto Melo, em janeiro do ano passado. Aí você deve estar se perguntando, mas espera aí, não tinha um sistema de câmeras que filmava quem tinha acesso a essas peças? Tinha, mas até hoje ninguém no Corinthians sabe para onde as imagens captadas pelas câmeras do almoxarifado ia. A transmissão das imagens ia para algum lugar que até esse momento ninguém conseguiu descobrir. O Osmar Stabile pediu essa investigação interna para entender e apurar os desdobramentos dessa história. Não se chegou à conclusão de para onde as peças foram, nem o destino das imagens do sistema de segurança do almoxarifado. O que se sabe é que algumas pessoas tinham a participação ou tinham o poder de abrir e fechar um almoxarifado. E é por conta disso que essas pessoas vão começar a ser chamadas para dar explicações. Uma dessas pessoas, o Armando Mendonça, que é vice-presidente do clube, braço direito do presidente Osmar Stabile. O Armando ficou bem desconfortável com tal desconfiança e já abriu um processo contra o diretor de TI do Corinthians e o seu funcionário que cuidaram de toda a apuração das notas fiscais. Enfim, um verdadeiro caos, mais um no Corinthians. Sumiram 9 mil peças num prejuízo de 5 milhões de reais. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Descobri detalhes da proposta feita pelo Corinthians à Caixa Econômica Federal para tentar quitar o financiamento de seu estádio. Hoje a dívida do Timão com o banco estatal é de 675 milhões de reais. O presidente Osmar Stabile procurou a Caixa, sugerindo que ela passasse a ser dona dos name rights do estádio por 10 anos, num negócio de 700 milhões de reais, ou seja, 70 milhões de reais por ano. Em troca, Corinthians teria o perdão da dívida relacionada à construção do estádio. Esse financiamento é hoje um dos grandes calcanhares de Aquiles do Corinthians. Importante registrar que o banco ainda não se manifestou e o Corinthians aguarda por um posicionamento. Se a Caixa topar, o Corinthians vai ser responsável por ter de encontrar 70 milhões de reais para o pagamento da multa pela quebra do contrato com seu atual parceiro, a Hypera Pharma, que escolheu o nome de Neoquímica Arena. Nome do estádio, como é que seria o nome do estádio caso a Caixa se acerte com o Corinthians? Isso está bem longe de definição. Primeiro, o Corinthians precisa ter um feedback positivo do banco estatal. O Corinthians também fez uma outra proposta. Se a Caixa não topar essa do name rights por 10 anos, o Corinthians pretende mudar a forma de pagamento da Neoquímica Arena. Em vez de pagar nos próximos 20 anos, a quitação ocorreria em 88 anos. Com o Corinthians pagando apenas 10 milhões de reais por temporada, difícil imaginar que exista aprovação diante de tais circunstâncias. Corinthians que se aproxima dos 3 bilhões de reais de dívida total, nenhum clube do Brasil, nem da América do Sul tem pendências tão altas. O que você pensa sobre as duas propostas feitas pelo Corinthians ao banco? Você acha inteligente, interessante, justo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nicola, o Corinthians só tem 40% do Yuri. Na verdade são 50%, né? Mas ficou combinado também que ele teria de repassar um percentual para o empresário. Nicola, na sua opinião, por que o Corinthians não faz uma recuperação judicial igual ao Vasco? Jorge Luiz Basílio, o Corinthians estava trabalhando, o Fred Luz, enquanto CEO, estava trabalhando com essa possibilidade, mas a verdade é que o Fred Luz foi boicotado pelos dirigentes do Corinthians, né? Os dirigentes do Corinthians são radicalmente contrários à profissionalização do clube, e aí é difícil. Nicola, para você, qual é o percentual, a porcentagem de chance de essa Fiel entrar no Corinthians? 0. Não há nenhuma vontade dos atuais dirigentes e dos membros do Conselho Deliberativo do Corinthians em transformar o clube em SAF. Nicola, Gabriel Giroto e Pablo de volta ao Corinthians. O Pablo tem contrato no Flamengo só até 31 de dezembro e está completamente fora dos planos. Pablo, que inclusive quase não jogou ao longo da temporada. Sobre o Giroto, cara, o Giroto que era volante, ele se tornou zagueiro e é muito elogiado
nos tempos de futebol francês, mas não tinha ouvido falar. Vou tentar buscar alguma coisa. O grande ponto em relação a reforços no Corinthians hoje é que para contratar alguém, o Corinthians precisa resolver 3 transfer bans. Primeiro na CNRD, que está sendo resolvido. O Corinthians atrasou o pagamento ao Cuiabá e a outros clubes e outros parceiros no futebol nacional, já fez o pagamento e agora está tendo de comprovar essas quitações para a CNRD. A tendência é que essa punição caia em breve. Os outros 2 transfer bans vieram do exterior da FIFA e ainda não foram resolvidos. 41 milhões de reais com o Santos Laguna, pela compra do Félix Torres, e 44 milhões de reais para o Matias Rojas. Matias Rojas, que inclusive vai ficar livre no mercado, o time dele lá na Major League, só que ele está o dispensando. O Átila Zapata Gabigol vai para onde em 2026? Reforços para o Flamengo? Quais bônus para o Memphis? Qual a multa por dispensar ele? Bom, começar por essa última, não dá para dispensar o Memphis Depay, tá? O Memphis tem contrato até junho do ano que vem e custa muito dinheiro, tá? O Memphis, ele custa 6 milhões de reais por mês. Diante desse cenário, dá para descartar a possibilidade de saída com dispensa, com demissão. O que vai poder acontecer é se pintasse uma proposta e o Memphis avisasse, tô a fim de ir embora. Só que o Memphis já deixou bem claro que não tem a intenção de sair do Corinthians até junho. Por quê, Nicola? Primeiro porque ele sabe que ele não vai conseguir 6 milhões de reais por mês na janela de janeiro, que é uma janela mais fraca no futebol europeu. Depois, porque ele tem 23 milhões de reais atrasados para receber no Corinthians, e ele precisa receber essa grana antes de ir embora. O Alcides Duarte, Nicola, por que o Corinthians não vende algum jogador para sair que não pode contratar? O Corinthians não tem vendido por causa das propostas, que não são boas o suficiente. O Corinthians tem poucos jogadores hoje muito valiosos, né? Dá para fazer bom negócio com o Yuri Alberto, dá para fazer bom negócio com o Breno Bidon, talvez com o Guinegão, mas não chegaram propostas no nível que o Corinthians espera. Nicola, qual seria um futuro destino para o Yuri Alberto? O J. Carlos pergunta. J. Carlos, eu acho que ele vai ter um pouco mais de chance de fazer sucesso na Itália do que na Inglaterra. Acho o futebol da Inglaterra mais difícil. O Natan Martins. Boa noite, Nicola. Você não acha uma boa o Corinthians trocar de diretor e trazer o Paulinho para ele ganhar menos? O Natan, o Nata Martins, né? Os caras vão mandar embora o Fabinho Soldado. Os caras estão revoltados com o salário do Fabinho. O Fabinho ganha 370 mil por mês. O último reajuste se deu pouco tempo antes de o Augusto cair. Com detalhe, o Augusto ainda concedeu mais um aumento para o Fabinho. Se o Fabinho fica para o ano que vem, ele passa a ganhar 430 mil. E existe dentro do Corinthians a suspeita de que possa existir uma rachadinha. Isso até o Metaleiro, ex-presidente da Gaviões, chegou a afirmar que existe. Não dá para dizer isso, né? Não dá para cravar, mas existe essa suspeita, tá? Sobre o Paulinho, só é importante registrar, o Paulinho está começando a carreira. O sucesso que o Mirassol faz na Série A1 na Série A do Brasileiro não tem a ver com o Paulinho, tem a ver com um cara chamado Juninho, tá? Esse Juninho foi quem montou o elenco do ano passado na Série B que subiu. Esse Juninho foi o cara que montou o elenco desse ano, que é o 4º colocado no Brasileiro, mesmo com a segunda menor folha salarial do país. Não dá para atribuir ao Paulinho o sucesso do Mirassol. O sucesso do Mirassol é do cara que manda lá, do presidente, tá bom? Lucas Giovanni, Nicola, quando o Corinthians vai perder pontos? Porque ninguém paga ninguém. Sou corintiano roxo, mas parece que tem que ter uma punição grande para sair o bandido. Lucas, vamos lá. No ano que vem começa a valer o fair play financeiro, que é uma implementação de uma série de regras impostas pela CBF para obrigar os clubes brasileiros a agirem com correção, a pagarem aquilo que eles estabelecem como objetivo, a pagar aquilo que eles compraram, né? Esse fair play financeiro ele vai ser aplicado em etapas. Não é que no primeiro ano você já tem todas as punições e todas as implementações. Até para dar tempo aos clubes de se adaptarem, isso vai durar alguns anos. Mas já a partir do ano que vem vai ser bem mais pesado e complicado para os clubes devedores, tá? Então acho que já no ano que vem a coisa vai ficar um pouco mais complicada, especialmente para Corinthians, para São Paulo, quem mais está devendo bastante? Para o Internacional, enfim, tem uma série de clubes devedores aí, né? O Cláudio Cruz pedindo para falar sobre o Corinthians. Deixa eu falar um pouquinho sobre contratações e saídas, né? Durante a semana o Craque Neto contou que o Yuri Alberto deve ir para Roma.
Acho difícil que esse negócio saia em janeiro. Janeiro é um mês mais complicado para contratações, para mexidas, especialmente no negócio de mais ou menos 30, 40 milhões de euros, como o Corinthians precisa para que o negócio saia. Importante registrar que o Corinthians tem 50% dos direitos econômicos. Então, para vender o Yuri Alberto, o Corinthians precisa encontrar um valor alto, porque ele fica só com metade da grana. Para falar agora sobre o Corinthians, economia gigante no Timão, com uma grande reforma nas categorias de base. Foram 87 cortes e dispensas, incluindo atletas, funcionários e membros de comissões técnicas. Só para lembrar, entre outros nomes, caíram o Chicão, o Batata, o Alex Brasil, entre vários outros jogadores. E por conta de tantos cortes, o Corinthians calcula uma economia que pode se aproximar de 5 milhões de reais, bastante dinheiro para um clube super endividado, e que não podia investir tanto nas categorias de base como vinha acontecendo. Vale a lembrança de que quando Augusto Melo assume o Corinthians, ele passa a contratar jogadores a rodo para as categorias de base, chega a criar inclusive um sub-18, que nem sequer conseguiu disputar partidas fora do Brasil como havia sido planejado. O Augusto contratou 87 atletas, a maior parte foi dispensada, alguns poucos com qualidade se mantiveram no clube. Só para completar, registrar também que o Corinthians fechou com Erasmo Damiani como novo homem forte das categorias de base do Timão. Existe a expectativa de que ele possa revolucionar o Corinthians, como fez, iniciando o projeto que foi sucedido por João Paulo Sampaio. O resto da história no Verdão todo mundo já conhece. Quero contar para você que as vendas no Corinthians despencaram. Timão tem, até esse momento, cerca de 90 milhões de reais com transferências de atletas em 2025. Números bem inferiores aos 338 milhões de reais obtidos com transferências de atletas do ano passado. O Corinthians só conseguiu vender em 2025 o Denner para o Chelsea, a maior venda da temporada, o Guilherme Biro, que foi para o Sharjah, que já estava por lá, mas foi adquirido em definitivo, além do Cauê Furquim, que foi para o Bahia, jogador que era da base. O Denner rendeu 62 milhões, o Biro 14 milhões e 200 mil, o Cauê 14 milhões de reais. Importante registrar que esses 90 milhões estão bem abaixo dos 240 milhões de reais que o Augusto Melo havia projetado em vendas para a temporada. Esse número de 90 também está extremamente abaixo na comparação com Palmeiras e Flamengo, os clubes mais ricos do país. O Verdão faturou 581 milhões de reais com transferências de atletas no ano, enquanto o Flamengo embolsou 511 milhões de reais. Com a lembrança de que no ano passado, o Corinthians havia sido o terceiro clube com maior faturamento com vendas de atletas. Quais podem ser os jogadores negociados pelo Timão em breve? Guinegão, Breno Bidon e Yuri Alberto hoje parecem ser aqueles que mais atraem o olhar internacional. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.